Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. E isso é bom, né? Ele deu uma pequena chuva para a gente poder, assim, ficar um pouco mais refrescado, né? Um pouco mais, a umidade ali do ar melhor, né? Algumas pessoas ainda sentem o reflexo ainda do calor. Porque Deus é bom, é maravilhoso, Ele está sempre olhando por nós. Está sempre cuidando, embora a gente não mereça, mas Ele tem cuidado de nós. E isso é bom, momentos na presença de Deus é maravilhoso também. Poder também estar compartilhando com os amados hoje a palavra de Deus, melhor ainda também. E compartilhar de um texto que alguns irmãos já viram, né? Já ouviram, já foram ensinados, já leram várias vezes, mas que é sempre bom a gente poder ler, refletir e estudar novamente. A gente estava cantando, né, irmã Aridione frisa, né, que a igreja ali cantou bonito, cantou bom, né, e a gente às vezes fica em momentos assim tão tranquilos, que se podia passar a noite, o dia, quando a gente encontra um amigo, a gente encontra certos amigos que faz tempo que a gente viu, a gente conversa, não vê a hora passar. Obrigado, meu irmão. E acaba tendo momentos prazerosos, né? Momentos que a gente não diz até assim, rapaz, eu não queria ir embora. Não queria ir embora agora, não queria sair daqui agora, não queria deixar vocês aqui agora. Às vezes quando nós, os corredores, quando nos encontramos, o pessoal do futebol quando se encontra, as irmãs quando se encontram no MCM, os homens, né? As mulheres brigam, porque os homens quando estão aqui no trabalho dos homens chegam em casa tarde, 9 horas, 9 e pouquinho. Era para terminar 8h30, mas é porque são momentos em que a gente ali está naquele conversar, naquele compartilhar, naquele momento tão agradável que a gente parece que se esquece, né, das outras coisas que acontecem. Eu duvido que se eu dissesse assim, irmãos, hoje não temos, amanhã não teremos trabalho, estaremos de folga. Quando terminar o culto aqui a gente vai ter um jantar, vamos ter uns momentos de comunhão, vamos ficar até mais tarde conversando, até porque ninguém trabalha amanhã, todo mundo tem com as contas pagas, ninguém tem conta para pagar esse mês que vem. Vocês se sentiriam tranquilos ou não? Bem tranquilos, né? Bem, assim, vamos se dizer, é como se dissesse, rapaz, tirou um peso das minhas costas. Então nós vamos ficar por aqui. Se isso fosse realmente verdade, a gente diria, né? Então vamos ficar por aqui, que aqui é que é o lugar. E aconteceu esses pontos, essas coisas em que na vida cristã a gente passa por essas situações. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 1. Irmão Aridione, né, leu textos a respeito desse Cristo, né, o qual vinha para resgatar, para curar, sarar, salvar e fazer várias coisas. E a gente vai dar continuidade aqui no capítulo 1 de Marcos, versículo 35 ao 38. O pastor já até pregou sobre esse texto nas pregações de série, o qual ele está nos ministrando. E esse texto já tinha me tocado e quando ele comentou, me deu ali mais ainda convicção de que Deus queria que eu trouxesse também esse texto e trazendo assim de uma forma menos doutrinária, né, aos amados, mas que não vai fugir do bíblico, tá? Marcos 1, versículos 35 a 38. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simeão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Amém? Meus amados, essa leitura ela é bem fácil de entendimento. Jesus inicia ali o seu ministério pregando o seu evangelho, a salvação nele próprio.
começa a anunciar as boas novas, começa a ensinar o povo a respeito de Deus, a respeito de que ele tinha vindo a mandado do Pai, a respeito do que era a salvação, do que eram essas boas novas, esse seu reino. E ele começa a pregar, começa a atrair olhares, começa a trazer pessoas de longe para poder conhecê-lo, começa a trazer pessoas de outras regiões, curiosas também em tentar entender. Quem já assistiu The Chosen aqui vai entender mais ou menos como era esse processo, né? Simila bem ali as regiões, até porque foi gravado lá. E começa a gente ver várias pessoas vindo, e Jesus Cristo ali pregando numa mansidão, curando, trazendo pessoas, restaurando, expulsando ali demônios, e por aí vai. O ministério de Jesus Cristo foi assim. Mas, como eu disse, os discípulos ali, juntamente com aquelas pessoas, estavam tão alegres, tão felizes, tão maravilhados com aquela presença de Deus, que eles não queriam que Jesus saísse dali. Eles estavam, vamos assim dizer, tranquilos. O Salvador está aqui, Jesus Cristo está aqui, as coisas estão acontecendo aqui, então hoje eu não saio mais daqui. Eu não saio mais daqui. E a gente vê a todo momento, né, as multidões em busca de muitas coisas, sucesso financeiro, amor, vida financeira bem tranquilas, as coisas boas para acontecer, paz, né, curas, pobreza para acabar. A gente vê as pessoas, essas multidões em busca disso, e em algumas situações a gente olha e vê e diz, rapaz, mas seria bom. A gente vê o depoimento do Wellington, né, esse rapaz missionário da Cracolândia. Eu acredito que aquele olhar dele de alegria em ver aquelas pessoas se curando, se tratando, ele começa a imaginar, mas aqui está bom, mas aqui está maravilhoso, aqui está excelente, aqui, graças a Deus, essas coisas estão boas. Por quê? Porque ele está vendo pessoas ser salvas, está vendo pessoas ser restauradas, e não tem como quem anda trabalhando para o reino não se alegrar. Assim como Jesus se alegrava em ver as pessoas salvas. Vemos multidões em busca de Deus ou das prosperidades. Vemos muitos que dizem, já acharam onde procurar a Jesus Cristo. Mas o que vemos na verdade são as pessoas indo atrás das promessas de Cristo, das ações de Cristo, das curas de Cristo, das boas obras de Cristo, mas não têm buscado a Cristo. Eu quero tratar os amados hoje sobre o texto, claro, sobre o seguinte título: o que procuras em Cristo? O que procuras em Cristo? Até lembrei do poema da irmã lá de Mangabeira, né? O que procuras? Ela recitou um poema lindíssimo sobre a ressurreição de Cristo, em que a todo momento ela dizia, o que procuras? Ele não está aqui. O que procuras? E Deus, falando comigo a respeito desse texto, me disse, o que tu procuras em Cristo, Reinaldo? Eu quero que você reflita essa noite hoje, se você nunca refletiu. Irmão Reinaldo, mas como nunca, eu já ouvi a palavra de Deus há quanto tempo? Mas talvez você esteja nesse êxtase daquilo que eu falei, de não, eu já ouvi aqui, está bom, está tranquilo. Eu quero que você pense realmente com sinceridade. Você não precisa mentir, ou até pode mentir, porém Deus conhece o teu coração, o nosso coração, e aí vai ser pior. Mas pense verdadeiramente. Que procuras em Cristo? Irmão Reinaldo, eu já sou salvo, graças a Deus, glória a Deus por isso. Irmão Reinaldo, eu estou meio afastado ainda, mas eu já conhecia Cristo. Bom, irmão Reinaldo, eu ainda não aceitei a Cristo, até imaginei, mas pense realmente, frise, e vamos acompanhando o texto, e você vai pensando, o que procuras em Cristo? O texto diz o seguinte, no dia seguinte, antes de amanhecer, isso já depois que Jesus cura a sogra de Pedro, e aí antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então,
ele viajou por toda a região da Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus Cristo não deixou de fazer ali as suas ações. E o texto me traz 3 pensamentos a respeito do que muitos às vezes buscam ou precisam fazer para tentar entender o que procuram em Cristo. Porque a gente tanto fala de Cristo, as pessoas tanto falam de Cristo, mas realmente a procura por Cristo, a procura por esse Jesus Cristo é real, é verdadeira, é recíproca. Você procurou, Ele lhe atendeu, Ele lhe respondeu. Eu quero tratar 3 pontos aos amados. Primeiro, antes de procurar a Jesus, descubra o que quer com esse Jesus. Antes de fazer uma busca, eu quero ir atrás de Jesus. Ah, irmão Reinaldo, mas eu já estou indo. Pegue a Bíblia e diga assim: eu vou conseguir entender agora esse Jesus. Busque saber realmente o que você quer de Jesus Cristo. O que você quer? Versículo 35 diz que esse Jesus Cristo saiu e foi orar. Esse Jesus Cristo, ele tinha uma missão. Esse Jesus Cristo tinha um pai, a quem ele era fiel, foi fiel e permaneceu fiel e é até hoje. Ele ia ter comunhão com esse pai. Porque Jesus Cristo sabe exatamente o que ele era com o pai e o pai era com ele. O que ele queria um do outro. Então não adianta, ou não tem como eu ir buscar ou querer algo se eu não tentar entender o que eu quero com aquilo. Por exemplo, você pode fazer 300 faculdades. Se você realmente não querer aquilo, não vai fazer sentido você ir atrás disso. Agora, quando você quer, você faz o quê? Google. Como é esse aqui, Google? Às vezes até mensagem o pastor Google responde. E aí a gente vai em busca. Para quê? Para poder tentar entender aquilo que eu estou querendo. É ou não é? Uma resposta de uma prova, sei lá, por que eu errei? Talvez até uma doença que a gente acha que tem, a gente pesquisa no Google para tentar entender o que é aquilo. Por quê? Porque eu quero algo, eu quero saber algo daquilo. Então, antes de procurar Jesus, busque o que você quer com Ele. Onde você vai encontrar isso? Na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar esse mesmo Jesus Cristo, aquilo que o irmão Aridione leu, aquilo que Isaías fala, Salmos fala, que esse Jesus Cristo vinha fazer o quê? Para quem? Por quê? Como? E aí a gente cantou hino em que esse Jesus Cristo se entregou por nós, né? Morreu na cruz por nós. Morreu na cruz por nós. Então o que eu quero com esse Jesus Cristo? Como buscar aquilo que eu não tenho intimidade? Me digam aí, como é que eu vou buscar fazer algo com quem eu não tenho intimidade, eu não tenho intimidade com o telefone, vamos supor. O que eu vou fazer para me poder ter? Buscar aprender. Jesus Cristo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era Deus, e Ele orava o Pai, Ele se retirava. Ele saía para orar, para ter um momento ali com Deus. Eu sei que os discípulos pensavam, diziam, meu Deus do céu, mas como é que pode um tanto de gente desse para Ele curar, Ele está orando. Como é que pode um tanto de gente desse que está chegando, os discípulos começaram a se desesperar e dizer, rapaz, bora atrás desse homem. Porque já tem muita gente aqui para ele curar. E Cristo lá orando. E Cristo lá orando. João 14 diz que Jesus Cristo disse, né? Vocês sabem onde eu vou. João 14, né? E aí os discípulos, mas para onde você vai? E é tão famosa a música, a Deusinho tanto canta, né? Que a gente canta também, né? A respeito desse João 14. E aí o Jesus diz para esses discípulos, vocês sabem onde eu vou? E os discípulos dizem, como assim? Como é que nós vamos saber? E aí Jesus começa a explicar. Porque aqueles discípulos estavam tão acostumados com a presença de Deus,
que eles pareciam que não tinham entendido, e não tinham ainda, como era esse reino de Deus, era tão grande. Onde esse reino de Deus ia alcançar, ia chegar. Olha onde ele chegou, a nós. É um projeto maior do que aqueles que eles imaginavam. Precisamos entregar-se total para encontrar o que procuro. Eu preciso de dedicação. Eu preciso me dedicar. Não pensemos que simples fato de dizer eu aceitei a Cristo como Salvador, entreguei minha vida a Ele. Pronto, agora eu vou aqui relaxar, está tudo tranquilo, tudo bom. Não. Não é somente isso. Você precisa buscar ter intimidade com esse Deus, entender realmente como esse Deus, como esse Cristo nos ama e quer compartilhar conosco. A gente conversava, hoje pela manhã foi um momento que não teve a escola bíblica, né, mas teve um momento de conversas, onde a gente conversava e estava um momento tão agradável que olhou a chuva. Aí eu já disse, rapaz, se já tivesse coberto ali, não ia fazer logo o almoço, ficar por aqui, e todo mundo ia almoçar por aqui, e depois a gente ia para casa, como algumas igrejas assim fazem. Por quê? Porque era um momento tranquilo, nós não estávamos nem aí mais para a chuva. Talvez a gente nem lembrava que talvez deixamos alguém que não tinha nem tomado o café. Por quê? Porque estava num momento ali tranquilo. Então, o texto, Jesus Cristo sai ali para orar, e os seus discípulos ficam ali encabulados, cadê esse homem, cadê esse Jesus, onde é que ele está? E vão atrás dele, porque eles estavam ansiosos para ver a Jesus Cristo ali fazendo aquilo que ele já estava fazendo, que era curando. E eles ficaram ali, não, vamos ficar por aqui. E o mais interessante é que Cristo estava orando, e quando eles encontram, vamos. E ele disse, não, vamos para outro local. Segundo ponto, não busque a Cristo porque muitos estão procurando. Busque porque você quer a intimidade com Ele. Meus irmãos, o que tem de gente indo com os outros simplesmente porque vão? Infelizmente. Quantas igrejas estão cheias simplesmente porque a outra pessoa... Não, vamos, lá é de boa, lá é bom, lá é tranquilo, lá não tem essas intervenções, lá não tem isso, não tem aquilo, lá tu pode usar isso, tu pode usar aquilo, lá tu pode chegar ao final de semana, depois do culto lá, e curtir uma cerveja, curtir um bar, e curtir não sei o quê. E estão assim, ó, de gente indo porque as outras estão indo. E estão buscando a Cristo porque estão vendo os outros buscar. Os discípulos precisavam achar a Cristo porque eles achavam que aquele local ali era onde Jesus Cristo ia ficar direto. Eles queriam que Cristo naquele momento ficasse ali curando aquelas pessoas, e eles estão... Eu assisti uma parte que remetia exatamente sobre esse texto, e eram umas tendas, e aí a cabeça da gente começa a pensar e volta nos textos. Eles tentaram assimilar bem, e aí via aquele monte de discípulo agoniado atrás de Jesus Cristo, sem saber onde ele estava. E ele estava lá, na árvore, orando ao Pai. E esses discípulos agoniados. E muitas pessoas chegando. Meus irmãos, se hoje você abrir uma igreja, que é errado abrir essa igreja dessa forma, e dizer que está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro, e vem isso, aquilo outro, e trombetas, isso, aquilo, ela vai encher de pessoas que vão simplesmente porque querem ir atrás das outras. E de pessoas que talvez estarão lá dentro simplesmente porque acham que ali é um local. Esses discípulos queriam que esse reino de Deus talvez não se estendesse, porque eles ainda não tinham entendido. Talvez você ainda não entendeu que você vai ser o próximo a expandir esse reino. Talvez as pessoas que já ouviram a Cristo não entenderam que o que elas procuram em Cristo, elas já alcançaram, mas que precisam transmitir às outras pessoas. E estão ali inércias, paradas. A gente às vezes tenta buscar a Cristo
e acaba se equivocando em determinadas situações. Às vezes procuramos a Cristo em locais onde Ele não está. Às vezes procuramos a Cristo em situações em que Ele não estaria. Muitas pessoas dizem ou vivem na roda, né? Salmos 1 vai falar a respeito da roda dos escarnecedores, né? A respeito da conduta do cristão, onde o cristão não se deve sentar na roda dos escarnecedores, mas lá à frente o texto vai dizer mais buscar meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E a gente conversava com os homens exatamente sobre esse, era o primeiro estudo a respeito daquilo que a gente ia tratar, eu e o irmão Gils, sobre um livro em que a irmã Edivânia já até tratou aos irmãos, né, a celebração da disciplina, que fala a respeito dessa disciplina da pessoa poder estar ali nessa questão de pensar, ou de ter a meditação na sua vida. E meditar na palavra de dia e de noite, as pessoas às vezes pensam, como se eu vou estar dormindo? E aí eu citei um exemplo e vou citar aos irmãos. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é como se fosse um armário bem grande, divididas em várias e várias caixinhas. À medida do dia, dos anos que se passam, vocês vão tendo informação, aquela caixinha vai entrando. Quando você relaxa, às vezes uma caixinha ou duas vai abrindo e cria-se aqueles sonhos. E se você tem mania de assistir filme de ação, você sonha filme aí terrível. Eu sou dono disso, de sonhar tiro para todo lado e faz aquele negócio todo. A agonia, às vezes, do trabalho faz com que você tenha sonhos angustiantes. Então, quando você medita na palavra de Deus, você vai estar enchendo-se da palavra de Deus, que quando você relaxar, você vai sonhar, você vai refletir ainda assim na palavra de Deus. Por quê? Porque você vai estar meditando. O livro qual os homens estão estudando, que algumas irmãs já viram também, fala a respeito de 3 coisas que impedem o homem de ter esse momento de meditação e de ser liberto para poder meditar. É o barulho, a multidão e a rapidez ou velocidade, a pressa. E aí ele cita que a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Podem prestar atenção, tudo tem que ser rápido, muito, e você tem que fazer logo. Presta atenção. Tudo tem que ser nessa sequência. E o que mais tem ao seu redor? Barulho. Essas coisas estão lhe tirando a concentração e estão lhe bloqueando para que você se liberte a meditar em Cristo, a ter essa liberdade em Cristo. Então, o que eu procuro em Cristo? Irmão Reinaldo, eu procuro em Cristo paz. Ele diz que aquele que crê nele será salvo e terá vida eterna. Então você terá paz. Irmão Reinaldo, eu busco em Cristo cura. Ele diz que aquele que crê nele também será curado. Quantas vezes a gente não viu as pessoas indo até Jesus Cristo? Aquele soldado, líder dos seus soldados ali, que disse, Jesus, eu tenho um soldado meu que está lá na região tal, e ele está doente. Cura ele para mim. E aí Jesus diz, não precisa ir não, faz só dir daqui, cura que ele vai ficar bom. Ou seja, foi atrás de cura, mas ele creu. Muitas pessoas estão atrás de cura, mas não querem nem crer em Jesus Cristo. Querem crer em pau, em pedra, em folha, em sombra, em vento, mas em Cristo não. Não vai conseguir. Muitas pessoas têm buscado isso. Têm buscado e simplesmente por ir. Às vezes é preciso a gente, antes de sair para o culto, o que eu quero com Cristo? O que eu preciso buscar em Cristo hoje? Às vezes pode até parecer assim, irmão Reinaldo, mas é uma pergunta muito fora do comum. Nós já somos cristãos, nós precisamos sim refletirmos. O que eu quero com esse Jesus Cristo? O que eu preciso ter com esse Jesus Cristo? Versículo 36, né, diz o seguinte: mais tarde Simeão e os outros saíram para procurá-lo. Quando encontraram, disseram, todos estão à tua procura.
O que eu consigo entender aqui, o que eu consigo ver, são aquelas pessoas querendo dar rotina a Jesus, querendo dar funções a Jesus Cristo, querendo fazer com que Jesus... Opa, o que tu está fazendo aqui? Vamos para lá. Aquelas pessoas estavam correndo de outras regiões atrás de Cristo, ao mesmo tempo que os discípulos estavam indo atrás de Cristo para que Cristo fizesse os seus milagres. E a gente vê que no final do versículo, Jesus Cristo vai por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus Cristo não parou de fazer aquilo que ele tinha vindo fazer. Ele estava num momento de reflexão. Terceiro ponto, aos amados. Jesus Cristo não veio somente para curar, mas para salvar. Esse foi o principal objetivo de Cristo: salvar a humanidade do inferno. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para isso que Jesus Cristo veio. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para salvar. A mensagem do próprio Cristo é essa: anunciar as boas novas. Sua mente, sua morte e ressurreição para salvar a muitos. Ele diz, versículo 38, Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Aí talvez os discípulos entenderam. Foi para isso que ele veio, anunciar a sua mensagem de salvação. Não era simplesmente eu te amo, mas sim arrependam-se dos seus pecados. Entreguem-se a Jesus Cristo. A sua morte e ressurreição foi para salvar muitos. Muitos. Você já ouviu essa mensagem da salvação? Você já entendeu a mensagem da salvação? Você já se reconheceu com a mensagem? Como assim se reconhecer, irmão Reinaldo? Leia o texto. Você já se entregou ao Senhor da mensagem, que é Jesus Cristo? Se não, peça misericórdia a Deus, pois o seu reino segue adiante. A gente às vezes tem mania de achar que todos os dias o pastor vai me dar uma mensagem que vai me fazer dobrar os joelhos diante de Deus. Ah, o irmão que vem lá dos Estados Unidos vai chegar aqui e vai me dar uma mensagem. Se eu não me converti ainda, eu me converto nesse dia. Meu irmão, se você já ouviu, já entendeu e ainda não se entregou, cuidado. O reino continua. Jesus Cristo não vai ficar só na Ebenezer, ou só no centro, na Trisdela, na Flora Rica ou no Potosí. Só ali não, o reino se expande. A mensagem passa. Não a mensagem, aquilo que está dizendo aqui, mas a oportunidade. Talvez você já entendeu, já ouviu, já se entregou, mas ainda continua em dúvida. Se entregue verdadeiramente. Ela vai. Jesus Cristo não ia ficar parado ali só. O reino dele, ele diz, eu tenho, ou seja, lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Ele não veio para ficar só ali. João 3,17 diz que esse mesmo Jesus Cristo, os irmãos leram João 3,16, né? Se eu pedisse para recitar o 17, será que a gente recitava? Alguns conseguiriam, né? Porque ele não veio condenar, né? Mas para salvar o mundo. Então esse Jesus Cristo nos diz que ele veio para salvar o mundo e não condenar. Até porque aqueles que não creem nele já estão condenados. Então, é preciso a gente lembrar de que aquilo que eu quero com Cristo tem a ver com aquilo que eu já ouvi de Cristo, com aquilo que eu entendi de Cristo e com aquilo que eu preciso praticar com Cristo. Que são boas novas, é nascer de novo. Nascer de novo não é você voltar ao ventre, como Nicodemos ali também
sábio, né? É uma ideia assim meio louca, né? Que as pessoas têm, né? Tem a pensar nascer de novo. É nascer de novo para Cristo agora. Para boa e nova. Essas pessoas que dizem, né? Que estão por aí buscando a Cristo, na verdade estão indo com as outras, dizendo, eu vou aprender. Irmãos, eu já ouvi pessoas que se dizem, eu sou cristã, eu aceitei a Cristo, mas eu ando tão pesado, domingo eu vou na igreja para descarregar. Olha. Meus irmãos, você tem que vir para se encher do Espírito Santo de Deus. A meditação, segundo o autor do livro, né, Richard Forte, se eu não me engano o nome, ele diz que tem uma grande diferença da meditação religiosa asiática daquele povo lá da região, que diz, quando você pensa em meditar, você está se esvaziando. E a meditação cristã, bíblica, você se enche de Deus. Para que você possa ter um bem comum com esse Cristo. Para que você consiga entender o propósito desse Jesus Cristo. Ele veio salvar. Mas aqueles que não receberam, já estão condenados, né? Aqueles que não receberam. Meus irmãos, lá em Lucas 17, versículo 11 ao 19, só para vocês conferirem, Lucas 11, ou 17, vai falar uma coisa bastante interessante. 17, de 11 a 19, diz o seguinte, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou a fronteiras entre a Galiléia e Samaria. E ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, chamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver ser curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem, levanta-te e vá, sua fé o curou. Meus irmãos, as pessoas estão buscando a Cristo, querendo a Cristo, mas não voltam. Somente aqueles que verdadeiramente quiseram um compromisso com Cristo. Não é vergonhoso voltar e reconhecer. Não é vergonhoso dizer, infelizmente eu estou em pecado, eu estou precisando me aproximar de Deus. Não é vergonhoso. A mulher do fluxo de sangue corre atrás de Jesus Cristo e é curada. E é salva. Porque foi com fé. Quantos outros textos a gente não viu de pessoas indo atrás de Cristo, curadas e ali saíam, acabou. O que eu queria dele era só isso. O que as pessoas hoje estão indo atrás de Cristo é só isso. Eu vou atrás de Cristo da bênção. Pronto, recebi a... Acabou. Porque Deus é misericordioso e bom e Ele ainda abençoa as pessoas assim. Agora aquele que permanece firme, passa vários perrengues, várias situações, mas uma coisa ninguém vai tirar dele. A vida eterna. Porque quem deu foi Jesus Cristo. Cristo, para a gente finalizar, não estava sendo egoísta. Pelo contrário. Ele estava expandindo o seu reino. Assim como esses leprosos, ele faz questão de citar que dos 10 que ele curou, voltou só um. E ainda era samaritano, não era o judeu. Só uma menção de que o seu reino era para muitas pessoas. Cristo não estava sendo egoísta lá no capítulo 1 de Marcos, quando ele diz, não, deixa esses aqui, nós vamos para outra região que eu preciso anunciar. Não, ele não estava sendo egoísta, ele estava cumprindo o seu papel de salvador, de anunciar a mensagem. Cristo não estava desobedecendo o Pai, pelo contrário, ele estava cumprindo. Talvez os discípulos pudessem dizer, ô Jesus Cristo, mas tu está aqui, o Pai mandou tu... Sim, mas vamos expandir o reino. Cristo não estava fugindo da multidão. Ele queria que mais pessoas fossem salvas. Esse era o propósito de Jesus Cristo. Esse era o propósito e foi até o fim, é tanto que ele cumpriu o que ele veio fazer, com glória e honra, sem errar nada.
Então, o que você busca em Cristo? O que precisamos buscar em Cristo? Confie. Confie. Reflita. Jesus segue a sua missão salvando, curando e glorificando a Deus ainda hoje. Com as mesmas coisas que acontecia. Você não é diferente, você vê multidões por aí atrás de bênçãos e disso, aquilo, outro. E acontece. Curas, acontece. Milagres, acontece. Mas não fique somente nisto. A salvação de Cristo é para todos. Mas primeiro, busque o perdão. Se você não tinha nada o que ia buscar em Cristo, eu vou lhe dizer o que você tem que buscar em Cristo. Perdão pelos pecados. Simples. Arrependa-se diante de Deus pelos pecados. É isso que devemos fazer. Irmão Reinaldo, mas eu já fiz isso. Irmãos, nós somos pecadores. Não é difícil errar. Não é difícil pecar. Você não precisa fazer esforço nenhum. Agora é difícil acertar. E fica mais difícil se a gente não se esforçar. Se a gente não tiver um propósito, que é glorificar a Deus. Então, a mensagem, mais uma vez, hoje é pregada. A leitura, ela por si só já foi lida com os irmãos e já foi anunciada essa mensagem. O irmão Reinaldo talvez não pregue amanhã ou depois. A mensagem já foi pregada. O pastor talvez não pregue quarta-feira ou não sei que dia, porque não conhecemos o amanhã. E esse reino de Deus, ele está se expandindo. A oportunidade que aquelas pessoas tiveram, nós tivemos mais uma vez hoje. E cabe a você ter ouvido. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos nossos corações e que possamos ouvir essa mensagem e se entregar verdadeiramente a Deus. Eu quero que você, nesse momento, eu não quero que você diga em alta voz, mas eu quero que você reflita na sua vida, no que você fez de errado, nos seus pecados, naquilo que você realmente sabe que está errado. E faça um momento de reflexão, de confessação de pecados. Nesse momento. Eu quero que você curve sua cabeça. Eu quero que você curve sua cabeça. O irmão Zé vai estar com esse mesmo espírito de oração, mas tocando ali o prelúdio musical, onde os irmãos terão essa oportunidade. Você aqui que está esta noite, reflita sobre a sua vida e pense: o que eu quero de Cristo? Coloque aquilo que talvez só você sabe. A gente sabe que a gente tem coisas que a gente segura para nós. E só a gente sabe Deus. Confesse a Cristo, já que infelizmente você não confessou a outra pessoa, não compartilhou a outra pessoa. Confesse a Cristo neste momento e peça perdão. Se você já entregou sua vida a Ele, peça perdão e lute para que você não faça isso. Se você está distante dEle, peça perdão e reconcilie com Ele. E se você ainda não fez a decisão com Cristo, peça perdão e se entregue a Ele. E confie, e você vai entender que o que precisamos buscar em Cristo é o perdão dos nossos pecados. Baixe sua cabeça, pense nesse momento, ore. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela tua maravilhosa presença. Sabemos, ó Pai, que teu Espírito Santo neste momento age sobre as nossas vidas.
Sabemos, ó Pai, que a Tua presença nesse momento, ó Pai, é verdadeira e por isso cremos e Te louvamos, ó Deus. Queremos, ó Pai, neste momento Te pedir, ó Pai, perdão pelas nossas falhas. Queremos Te pedir que o Senhor seja com cada coração esta noite. Quebranta, ó Deus, afasta aquilo que tem desagradado do Senhor. Faça, ó Deus, com que as nossas vidas, ó Pai, tenham um propósito que é glorificar a Ti em todo o tempo. Tira, Pai, aquilo que tem desagradado de estar na Tua presença. Tira aquilo que tem nos afastado, ó Deus, da comunhão contigo. Conduz, ó Pai, os corações daqueles que aqui estão, ó Deus, que possam ter ouvido a Tua mensagem. Possam, ó Deus, entender que precisamos buscar estar na Tua presença. Nos oriente, nos fortaleça, ó Pai, através da Tua palavra. Que possamos lembrar, ó Pai, a cada momento que procuramos o Teu perdão. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, porque é isso que nos sustenta, é o Teu amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez ler, cantar, orar e declarar assim a Tua palavra esta noite. Conduz a cada um neste momento, que aqueles, ó Pai, que se entregaram a Ti, possam ter feito verdadeiramente. Que se apresentarem, ó Pai, diante da igreja, que possamos orar e agradecer mais uma vez a Ti. Se não, o Senhor conhece o coração e o conduza para que o faça assim em outra oportunidade. Nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigado mais uma vez pela Tua presença esta noite. E nós oramos sabendo e reconhecendo que o Senhor é o Senhor de todos os senhores. É o Rei, o único Deus soberano, Criador, sustentador de tudo. E a Ti, ó Pai, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pois assim nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.